A Gangue Célula é totalmente misteriosa. Esse grupo de super vilões é algo nunca visto antes no Dangerverse. Aparentemente, os objetivos centrais da Célula são trazer alguém que será muito importante para a história dessa terceira temporada, acabar com o Capitão Man e a Força Danger, e o outro é alguma coisa relacionada à dominação. Hoje nós vamos juntar todos os detalhes sobre a Gangue Célula, The Cell, para tentarmos entender a história por trás desse grande mistério de Danger Force. Será que o pai do Bowser tem algo a ver com tudo isso? Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e a Célula é simplesmente um grupo inexplicável, no momento pelo menos, porque eles já deram as caras em 3 episódios e ainda nem sequer nós temos ideias do que esse grupo quer. O grupo é composto por pelo menos 20 pessoas, 20 membros, a maioria são desconhecidos. A definição do nome Célula pode ser algo relacionado à ciência, o que realmente faz sentido, até porque esse grupo de supervilões aparentemente usam muito a ciência e principalmente a tecnologia que é ligada à ciência. Nos seus planos a gente vê várias tecnologias, várias coisas louconas e seus objetivos estão ligados à dominação, que faz total sentido, já que a ciência e a tecnologia são vistas, pelo menos, como formas de se dominar o mundo hoje em dia. A Célula também pode simbolizar um grupo de pessoas que busca um objetivo em comum. E o visual da gangue é bem peculiar, pessoal. Eles usam roupas laranjas com algoritmos romanos para a sua identificação. Pareciam antes que eles eram presidiários, mas agora parecem que eles são algo maior do que isso. Além de usarem máscaras tecnológicas que se assemelham muito com as dos Anonymous. Provavelmente isso foi uma inspiração, uma referência, porque eles também são hackers como os Anonymous. Inclusive, vivem tentando hackear o Ninho do Man para tentar descobrir mais informações sobre o Capitão Man, sobre a Força Danger e os heróis em geral. Bom, no primeiro episódio da terceira temporada, a The Cell aparece pela primeira vez. O número 20 da gangue e o número 1 são os primeiros membros que aparecem. O primeiro passo do plano deles é sequestrar as mães de Swellville. Mais tarde é revelado que isso seria para ocasionar a queda da cidade de Swellville, tanto do governo quanto da população, porque ambos dependem de suas mães para se manterem, para sobreviverem, porque as mães são a base de tudo. Literalmente, isso na vida real também. E a cidade de Swellville, sem as suas mães, realmente começa a desmoronar. O governo mesmo começa a se desfazer aos poucos. As pessoas boas das instituições acabam renunciando seus cargos e sendo substituídos, ironicamente, por pessoas más. Ou seja, a Célula tem membros presentes dentro das instituições do governo, mesmo que depois os civis bons retornam e os civis malvados saem, mas eles ainda estão no gatilho, pronto para assumir caso qualquer coisa aconteça. Então a Célula é realmente muito profunda. Outra coisa que a Célula também queria com as mães, mais especificamente o número 20, era sugar a energia materna delas, para obter um superpoder de mãe, que acaba até sendo uma outra metáfora. As mães podem fazer tudo rápido, ao mesmo tempo várias coisas, e no caso esse poder era de se multiplicar e ter super velocidade. E o número 20 quer ter esse superpoder para lutar contra os heróis, caso precise, como precisou e nós vimos no episódio 2. Mas o número 20 perde a luta contra a Força Danger. Inclusive, o número 1 se estressa bastante com essa derrota do seu companheiro. Pelo visto, ele não esperava esse acontecimento. E a forma como o número 20 foi derrotado chega a ser até semelhante com a forma com que o Rick Twittler Cyborg, por exemplo, foi derrotado. Ele parece ter tido um curto-circuito, sabe? Ao ter contato com os superpoderes da Volt e da Shoutout. Até a sua máscara digital apagou. O que me faz levantar uma questão: os membros da Célula são humanos normais mesmo? Foi mostrado no episódio 6 que eles podem se teletransportar ou sair de locais rapidamente, como ninjas estourando bombas. Até os uniformes deles e as máscaras acabam explodindo juntos com esse teletransporte, o que indica mais ainda que alguns deles possam ser máquinas, robôs e não humanos. Isso é muito estranho, sabe? Não parece que eles são humanos mesmo. Será que eles têm alguma conexão então com aquela teoria velha sobre a guerra dos robôs acontecer em um futuro distópico?
Não sei. Mas e se eles forem apenas humanos mesmo? A questão é, quem que eles são? Quem que está por trás deles? Eles são vilões que já foram vistos na série? Ou pessoas totalmente novas? E isso pode ser relativo. É tudo relativo porque não tem confirmação. Até o Franklin Valentine, por exemplo, é um vilão humano totalmente, que já foi visto na série e faz parte da gangue Célula. Inclusive, no próximo episódio 7, já devemos ver ele presente. E por falar nesse episódio 7, ele deve ser pelo menos mais esclarecedor, ou não? Porque até o episódio 6, o último que saiu até esse momento, deixou mais perguntas do que respondeu. É mostrado nesse episódio aí que eles podem ficar invisíveis com um tipo de tecnologia ou até um superpoder. Nossa, eles têm tantas habilidades inexplicáveis. Não foi explicado como que eles conseguem fazer isso. Mas o número 18 fez isso quando a Força Danger estava vigiando a festa do melão. E ele só ficou ali vigiando eles, sem eles perceberem, invisível. Enquanto os outros membros da célula apareceram para roubar uma rocha muito misteriosa, que tem o desenho de uma caverna. É muito suspeito tudo isso, sabe? E eles ainda dizem algo bem emblemático ao pegar essa rocha, como a profecia estava certa e também a profecia nunca estaria errada. Isso é realmente sinistro. Essas frases arrepiam. Esse desenho da rocha deve levar a algum lugar muito importante, ou a alguém muito importante, já que durante todos esses 3 longos episódios que a célula aparece, que os membros aparecem, eles vivem mencionando um tal de ele está vindo. Ficam falando isso todo o momento, se referindo que alguém muito importante está prestes a aparecer, provavelmente. Esse alguém, segundo nós fãs, é o verdadeiro líder ou chefe supremo da célula. O diretor Mike Carroll, com emojis de questionamento, respondeu um fã no Twitter e falava justamente sobre isso. Quem poderia ser o líder da célula? E por que a célula quer destruir a Força Danger e o Capitão Man? E o Mike Carroll não deu resposta, só emojis. Isso deixa tudo mais confuso ainda, mais a gente fica perdido. Apenas em revelações passadas que o diretor disse mais coisas, né, sobre esse vilão, que seria um novo vilão assustador. Ele falou no singular, ele não disse nada no plural, se referindo a um grupo, ele disse vilão assustador, que seria algo que nunca vimos antes nesse Dangerverse. Então, realmente, tudo indica que a célula pode estar em busca desse líder supremo deles, que é o grande vilão mesmo dessa temporada como um todo, em geral, ou não, ou é o vilão até o episódio 10, até o episódio 8, não sei. Nós vamos falando sobre isso até o final do vídeo. E se tratando do líder supremo da célula, um inscrito aqui do canal, o René Arraia, que aliás um salve e muito obrigado pelo seu comentário. Ele disse sobre uma página da Wiki dizer que o pai do Bowser seria esse líder supremo da célula, já que o Bowser vem mencionando seu pai durante essa temporada mais do que nunca. O próprio Bowser inclusive revela que está à procura do seu pai. Não tem nenhuma assim confirmação, nenhuma base para dizer que isso é real, mas eu não descarto, imagina, seria muito interessante. Enfim, voltando aos fatos, uma outra coisa que a célula fez no último episódio que tivemos foi sequestrar o Shuos, indicando que ele pode ser muito importante para os seus planos. E para o episódio 7, acredito que ele será obrigado a ajudá-los de alguma forma, provavelmente pelos seus conhecimentos relacionados à ciência, tecnologia. Ele tem muitos conhecimentos técnicos, inclusive a única grande informação sobre esse próximo episódio, além do retorno do Franklin Valentine e ele ser membro da célula, é o título que remete ao nome do Shuos. Eu não sei o que significa, mas acredito que pela primeira vez o Shuos terá uma história relacionada com os vilões. Ele terá uma trama mais desenvolvida na série. Os heróis devem passar o episódio tentando procurar o Shuos, e assim que eles perceberem que ele não está presente em nenhum canto do ninho do Man, que é gigante, eles devem entrar em pavor. Acredito que vão tentar ligar para o Shuos, mas talvez ele não atenda nenhuma das ligações. E o Ray, o Capitão Man, que não estava presente durante o momento e pelo visto nem ficou sabendo que a célula invadiu o ninho do Man, já que ele estava lá com a Credenza, sua namorada, ele deve descobrir tudo o que aconteceu no episódio passado e deve juntar os pontos e entender que o Shuos foi raptado. Ou a Mika e a Chappa devem fazer isso pelo histórico delas serem as mais inteligentes do grupo. O interessante é que esse episódio será dirigido pelo Jace Norman, que poderia vir a aparecer, mas
pelo que a Nickelodeon divulgou, ele será apenas o diretor. E apesar desse episódio aparentemente nos dar mais respostas e até ter mais cenas de ação dos heróis contra a Célula, segundo algumas imagens de bastidores e até um pôster da temporada, não deve ser exatamente o final dessa história, né? Não deve acabar por ali não, porque se for, vai ficar bem corrido, pois para desenvolver o desaparecimento do Shuos, o descobrimento dos heróis, o resgate do Shuos, as lutas contra a Célula, as revelações sobre a Célula, até porque ainda faltam vários membros aparecerem, apareceram 5, 6 membros no máximo, e ainda tem mais de 10 para aparecer, fora o grande super vilão que eles tanto falam que está vindo, ele tem que aparecer, ele não pode aparecer de repente no próximo episódio já, né? É muita coisa para um episódio só, eu imagino que a Célula ficará aparecendo até o fim da temporada, pelo menos é o que tudo indica. Inclusive, se for isso mesmo, e a terceira temporada for a última temporada da série, a Célula vai ser a grande vilã final da Força Danger, e vai, eu acho que isso é interessante, porque eles são vilões bons, pelo menos até o momento. Mas e vocês, têm alguma ideia do que verdadeiramente a Célula planeja para os heróis? Deixem nos comentários, inscreva-se, deixe o seu like para não perder nada, nenhuma novidade sobre a Célula que deve sair nos próximos dias. E muito obrigado por assistir.